Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor se entregou no nosso lugar, Pai. Porque na verdade a graça, ela não é de graça. Ela custou para o Senhor. É de graça para nós. Mas para o Senhor ela custou a sua morte. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a aproveitarmos essa graça, usufruirmos, entendermos. Nos ajuda a nos entregarmos também ao Senhor, como o Senhor se entregou. Em nome de Jesus oramos. Amém. Juízes 13 é o texto para a nossa meditação hoje. Juízes 13. Juízes 13 marca a história, ou conta a história, de um dos personagens bíblicos prediletos das crianças. Porque a característica dele é a força. E crianças gostam. Parece com um super-herói. Eu até acho que super-heróis foram criados baseados aí, talvez nessa história, né? É a história de Sansão. Vamos ver como é que começa a história de Sansão. Juízes 13, de 1 em diante. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zora, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Bom, a época dos juízes era assim. Antes de Israel ter rei, Deus liderava o povo através de líderes que ele levantava para liderar o povo. E aqui já começa a primeira interrogação. Porque quando eu leio isso, ou eu falo isso, ou quando eu estudo isso, a primeira pergunta é assim: bom, se Deus colocava juízes para liderar o povo na direção de Deus, por que a história de vários juízes se perde? Ou na história deles eles se perdem, eles perdem o caminho e eles não cumprem a missão deles? Isso é simples. E esse é um dos motivos pelos quais eu sou apaixonado pela Bíblia. Porque ela é sincera. Que Deus, de que mitologia, ao contar a história, conta os podres dos seus filhos? Mas Deus conta. Coloca tudo ali. E aí você vê pessoas escolhidas por Deus para cumprir o propósito se desviando dele. E isso é assim até hoje. Porque aqui diz que ele foi escolhido desde o ventre da mãe, né, para cumprir um propósito. João Batista também tinha sido escolhido. Será que João Batista podia não cumprir o seu ministério para o qual ele foi chamado? Sim ou não? Sim. Assim como Sansão. E nós temos a mesma característica deles. Porque você e eu somos chamados agora no Novo Testamento de raça eleita, de sacerdócio real. Ou seja, você e eu somos chamados para sermos hoje sacerdotes sobre esse mundo. E você pode escolher seguir aquilo para o que Deus te chamou ou não. Mas Ele te chamou. E é por isso que você está aqui. Deus chamou Sansão e deu para ele uma característica que eu também penso. E aí vem a outra pergunta. Puxa, mas como é que um Deus de amor, de bondade e misericórdia que morre pelos seus filhos, como é que ele chama alguém e dá para ele um dom da força?
Foi a única vez, nunca antes, nunca depois. O dom da força. Força bruta para lutar, para guerrear. Simplesmente porque o povo de Israel estava ali exprimido. E o povo de Israel ficava muitas e muitas vezes debaixo do jugo dos filisteus. A gente não imagina o que é esse negócio de debaixo do jugo dos filisteus, né? Primeiro, o povo estava ali por escolhas do povo, liderado pelos seus líderes. Porque eles foram se afastando de Deus, e se afastando de Deus, e se afastando. E quando você se afasta de Deus, você fica longe dele. E ele tem menos influência sobre a sua vida, porque Deus não invade ninguém. Deus, ele bate. É assim que ele se apresenta no Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Sabe com quem que ele está falando ali? Ele está falando com Laodiceia. Laodiceia é a geração de cristãos da nossa época. A última geração de cristãos da terra. E ele está dizendo, eu estou batendo na porta do... Ele só bate porque está do lado de fora ainda, viu? Se ele estivesse dentro, ele não estava batendo. Ele está dizendo, vocês estão me deixando do lado de fora ainda. Então Deus deu para Sansão esse dom da força. Por quê? É porque estar sob o jugo dos filisteus significava não só impostos tão abusivos que eles eram quase que escravizados, mas casamentos eram invadidos, noivas tomadas, eles abusavam do povo, das mulheres do povo, das crianças do povo, e o povo vivia em total insegurança. E o povo não aguentava mais, e depois de 40 anos Deus disse, bom, para parar isso eu preciso colocar ali alguém que os filisteus respeitem e que impeça de subjugar o meu povo. E foi o que Deus fez. E chamou Sansão. Ali diz que Sansão foi chamado e ele era um nazireu. Se você ler nos Levíticos, no livro de Levíticos, a lei do nazireado, desses que eram separados, né? Você vai ver que tem um monte de instruções que Deus deu para o nazireu, né? Entre elas tinha instruções alimentares, né? E tinha outras diferentes. Como nesse caso aqui, não podia cortar o cabelo. Ele era nazireu. Como também, por exemplo, o nazireu não podia tocar o corpo de alguém morto ou de um animal morto. Como também o nazireu não podia, não só ele não podia tomar bebida forte, como ele também não podia comer uva, como ele também não podia passar numa plantação de uva, numa vinha. Estranho, não é não? Pensa. Mas é porque Deus, ao Ele dar instruções para a gente, é para manter a gente o mais distante possível do ato do pecado. Sabe como é que é? Lembra a dinâmica de sábado passado, quando eu falei de Davi? Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Lembra? A dinâmica de avançar para o pecado. Então Deus diz, espera aí, você não deve nem se assentar, mas você também não deve parar, e você também não deve andar. Então Deus diz assim, vamos manter o nazireu bem longe. É assim que Deus faz com a gente. Quando Deus diz assim, olha, não adulterarás, e está dizendo não adulterarás, Jesus falou, né? É muito mais do que você ir se deitar com outra pessoa. Vai desde o olhar, aquilo que se alimenta na tua cabeça. Quando diz não roubarás, quando ele diz não dirás falso testemunho, que está dizendo também, nisso aí não fofocarás, está embutido ali, né? Isso é maléfico, né? Maléfico. Então, tinha essas coisas por nazireu. E a gente vai vendo a história de Sansão, e a gente descobre que ele, moço já, ele faz uma decisão na vida dele. E a decisão dele é seguir Deus. Olha o que está escrito no verso 25 do capítulo 13. E o Espírito do Senhor passou a incitar Sansão quando ele estava no campo de Maanedã, entre as cidades de Zora e Estaol. Você consegue imaginar a cena? Sansão
andando no meio do campo, falando com Deus, campo de Maané-Dan, entre Zora e Estaol, sozinho lá, falando com Deus e abrindo o coração, diz assim: Senhor, habita em mim, eu quero cumprir o teu propósito. E aí diz: e o Espírito do Senhor passou a incitar Sansão. Aceito a missão que o Senhor me deu. Porém, agora tem um problema, porque o que vem depois disso não combina muito com isso. Porque o Espírito do Senhor passa a habitar Sansão, e agora vem uma sequência de relatos onde ele vai fazendo só coisa torta, entende? Vai só se desviando por outros caminhos. Ele só vai fazendo o contrário daquilo que ele se dispôs a fazer. Porém, Deus ainda assim vai, como eu digo, né? Deus transforma espinhos em jardins. E apesar de nós homens, ele ainda vai conseguindo cumprir o seu propósito, dando muita volta, levando mais tempo, né? Ah, se os governantes seguissem a vontade de Deus. Se os presidentes. Ah, se os líderes de igrejas, de organizações, se os pastores cumprissem a vontade de Deus. Ah, se eu, membro da igreja, cumprisse a vontade de Deus, né? Sansão se pôs à disposição, porém, o que ele teve depois é uma vida muito parecida com a de qualquer outro ser humano. E aí começa a descrever as coisas dele. Presta atenção. Vamos lá para o capítulo 14, que é o próximo capítulo. E vamos ver aqui no verso 5. Antes disso, eu devo dizer o seguinte, que a primeira coisa que Sansão fez foi se apaixonar. Ele se apaixonou por uma filisteia. Oh, meu pai do céu. Meu filho, mas você vai se apaixonar por uma filisteia, meu filho. Mas eu estou apaixonado, pai. Mas com tanta moça boa aqui do nosso povo, pai, eu já escolhi. Eu escolhi. Se vocês quiserem conhecer a moça, tudo bem. Se não quiser, eu vou casar sem vocês conhecerem. É assim e acabou. E uma coisa dura que a gente que é pai entende é que os filhos são donos do nariz dele e que Deus dá liberdade para todo mundo. Tá bom, vamos conhecer a moça. Caminho perigoso. Sansão foi à frente como um batedor. Vocês vão atrás, eu vou vendo se tem perigo no caminho. E Sansão foi. Aí no verso 5 diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe à cidade de Tina. E chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo bradando lhe saiu ao encontro. Opa! Acendeu um alarme aí? Acendeu ou não? O que tem de errado ali na história? Hã? Ah, ele foi passar no meio de uma vinha. Não era para ele passar lá. E quando a gente está no lugar errado, as coisas acontecem mais fácil, né? E aí diz que veio um... O que veio ao encontro dele? Ó, gente, eu gosto de conversar, então por favor, né? Então o que veio encontrar com ele? Ele não é só um leão. Leão novo. E isso faz diferença. É só botar eu com meus filhos num campo de futebol, junto com a outra garotada, e ver quem eles vão deixar por último para escolher. E vão escolher com muito pesar. É por isso que a Bíblia fala novo. É porque é detalhe que Deus dá para a gente. Deus está dizendo assim, o leão que veio sobre ele era um leão no auge da sua força, da sua juventude. E aí diz assim, então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito sem ter nada na mão. Todavia não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha acontecido. Olha só, ele rasgou aquele leão com as suas mãos. Mas antes de ele rasgar o leão, o que aconteceu mesmo? Você lembra o que está escrito ali? Hã? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Vamos falar comigo? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Bom, por que não podia cortar o cabelo dele?
Se cortasse o cabelo, ia acontecer o quê? Hã? Então a força estava no... Eu induzi você, tá? A força dele estava no Senhor. Em Deus, no Espírito, né? A força é em Deus mesmo ou é no cabelo? Hã? Em Deus ou no cabelo? Certeza? Olha lá. Vamos ver. Aí acontece que no cadáver do leão, bom, Sansão leva os pais, depois volta para o casamento. Quando ele volta para o casamento, na carcaça do leão, as abelhas tinham feito mel. E Sansão tirou o mel dali. Opa! Ele estava tocando em um animal morto, né? Isso aqui não me afeta. Deus disse que não, mas não está acontecendo nada comigo, não é? Beleza, provado que eu posso fazer. E o Espírito ainda está se apossando de mim, né? Tudo certo. Então, ele propôs um enigma para os filisteus e fez uma aposta. E agora presta atenção. Porque agora existe um modo de as coisas acontecerem. Existe quase que um script, né? Aí assim, Sansão, os filisteus, eles apertam a Filisteia aperta o Sansão mente para ela e na terceira vez ele conta qual era o enigma. E ela trai Sansão. Certo? É assim que acontece. Agora, depois disso, Sansão tem que pagar a aposta. Lá no verso 19, está escrito assim, quer ver? Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os das suas vestes festivais, deu aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Então, Sansão foi e derrotou 30 homens, sozinho. Mas antes dele derrotar os 30 homens, o que aconteceu mesmo? O Espírito... gente, você vai me deixar falar sozinho? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Vamos falar junto? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Parece até meio estranho, né? Sansão andando por um caminho torto e o Espírito de Deus ainda estava ali, com ele. E isso é Deus dizendo para a gente assim, ó. Meu Espírito está com você ainda, sabe? Ele está te chamando, está tocando você. Ele ainda está te ajudando. As coisas que você consegue ainda, elas são geradas pelo meu Espírito que está com você, sabe? É assim que as coisas andam. Eu não deixei você. E Deus não deixou Sansão. Agora começa a acontecer o que Deus planejava, embora por caminhos tortos. E o povo filisteu fica com medo dos judeus, porque Sansão estava ali. Quando Sansão aparecia, era um estrago. Então, eles pensaram, foram até uma cidadezinha chamada Leí e disseram para os judeus, olha, vocês vão morrer, nós vamos matar vocês, as mulheres de vocês, as crianças de vocês, vão abusar de todo mundo, se vocês não entregarem para a gente Sansão amarrado, imobilizado. Se desesperaram, Sansão foi até a cidade e eles contaram o que tinha acontecido. E Sansão disse, vocês prometem que vocês não me matam se eu deixar amarrar? Prometemos. Então pode amarrar. E eles amarraram Sansão. Bom, aí diz na palavra que eles amarraram Sansão com cordas novas. E imobilizaram Sansão. E levaram para os filisteus. Agora está no capítulo 15, verso 14. Chegando eles a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando.
Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, a mão tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Uau! Com um pedaço de osso, 1000 homens derrotados. Porém, antes dele derrotar os 1000 homens, o que aconteceu mesmo? O Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Onde é que estava a força mesmo, hein? No cabelo ou em Deus? Hã? Desculpa, parece que é tão bobo isso que eu estou perguntando, né? E talvez seja mesmo. Mas a força estava no Espírito ou no cabelo? No Espírito, em Deus. Sansão foi vivendo a vida dele, sabe? E aí ele foi à cidade de Gaza. Gaza era uma cidade filisteia. E Sansão, ele transitava por onde ele queria. Ele ia onde ele queria, a hora que ele queria, do jeito que ele queria. Sansão não temia o mal, ele não temia o pecado também. E ele fazia o que ele queria, a vida dele era para o seu bel prazer, o talento dele, o dom dele, a força dele, a inteligência dele, tudo dele era usado para o seu bel prazer. E ele foi à cidade de Gaza, porque ele queria um pouco de sexo barato. E foi se deitar com uma prostituta. Olha o que diz aqui. Sansão, capítulo 16, verso 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram. Às escondidas, na porta da cidade, e toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, e então daremos cabo dele. Ou seja, eles fizeram uma emboscada lá no meio da noite, e ficaram esperando, e pensaram: vamos esperar até o raiar do dia, porque quando o dia raiar, nós vamos fazer essa emboscada em cima dele. Aí diz o seguinte... Verso 3. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade, com suas ombreiras, e juntamente com as trancas, as tomou, e pondo-as sobre o ombro, levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Só de pensar em subir o monte que olha para Hebrom, eu já fico cansado. Agora, quem de nós é capaz de arrancar uma porta dessa daí, ó? Dessa daqui? Quem de nós? Mas Sansão arrancou a porta da cidade, com as trancas, ferrolhos. Arrancou, botou no ombro, como se não fosse suficiente, e subiu o monte, carregando a porta nas costas, assim, até o cume do monte, que está do lado de Hebrom. Ele fez isso. Porém, antes que isso acontecesse, presta atenção, hein? Antes que isso acontecesse, não aconteceu exatamente nada. Porque o texto não diz disso. Não. O Espírito do Senhor não tomou conta de Sansão. Ele fez com a força dele. A força estava no cabelo ou estava em Deus? Ficou em dúvida? É que Sansão recebeu um dom de Deus. O dom que ele recebeu era a força. Ele recebeu já desde o nascimento dele. E quando ele se dispôs e se colocou à disposição do Espírito, aquela força foi empossada nele. E não muda nada em relação a nós, porque todos nós recebemos dons e talentos que a gente pode usar para o que a gente quiser. E que, em geral, nós podemos usar para o nosso prazer, para a nossa casa, para a nossa família, ou nós podemos usar para abençoar, entendendo que Deus nos deu para a gente cumprir o ministério para o qual Ele chamou a gente. Sansão usou para o seu prazer. E Deus estava com Sansão o tempo todo. Deus não amaldiçoou Sansão por causa disso.
E é por isso que você é sim capaz de usar os seus dons, os seus talentos. Seja, eu tenho o dom de negociar. Beleza, por isso que eu ganhei tanto dinheiro. Eu batalhei muito, muito, por isso que eu tenho essas coisas todas aqui. Eu tenho dom para números, eu tenho dom para medicina, eu tenho dom para isso ou para aquilo. Não interessa, todos nós temos dom para as artes. E você pode usar para o que você quiser. Ou você pode usar para o que você quer e para o que Deus quer também. Não é? E você é capaz de construir o que você quiser. E Deus não vai amaldiçoar você, mesmo que você diga, Deus, não quero usar para o Senhor isso aqui. É meu, é meu. E Sansão esqueceu que tudo que ele tinha vinha de Deus. E a gente esquece que tudo que a gente tem vem de Deus. Por isso, quando Sansão arrancou as portas da cidade, ele arrancou com a força que Deus tinha dado para ele. Porém, quando a gente coloca os nossos dons e talentos nas mãos de Deus, Ele multiplica aquilo. Ele empodera aquilo. E Ele faz com que aquilo seja usado para a honra e glória dEle e para o bem das outras pessoas. E eu entendo que o que eu sou, o que eu fiz, o que eu tenho, o que eu faço, não é só meu, mas é de Deus também. Então, sabe, entre a queixada de jumento, com os 1000 homens derrotados, e Gaza, teve um espaço de 20 anos. 20 anos depois, Sansão foi a Gaza. E ele foi vivendo a vida dele do jeito que ele quis. Indo aonde ele queria, fazendo o que ele queria. E naquele momento que ele arrancou as portas, o Espírito já não estava com ele. E é muito triste a gente ver como termina a história de Sansão. E é muito triste a gente ver como é que tem uma repetição na história, né? Como a história se repete. É muito triste a gente ver como que o pecado emburrece a gente. Porque para mim não faz sentido. Por exemplo, Sansão se apaixona por Dalila. E se você ler a história, você vai ver que ele passa de novo por vinhas. E ele se apaixona por Dalila, que era uma mulher filisteia. E ele, de novo, vai ter os filisteus pressionando a Filisteia pressionando Sansão para ele contar o segredo dele. E eu fico pensando assim, gente, ele contou a primeira vez, ela traiu. Ele contou a segunda vez, ela traiu. Mas como que ele foi contar a terceira vez? É burrice. É burrice, porque o pecado emburrece a gente. E a gente acaba fazendo as coisas que não tem nexo, não fazem sentido. E Sansão conta o seu segredo. Olha como é que a Bíblia descreve. Capítulo 16 ainda. E aí vem os versos 19 em diante. Então Dalila o fez dormir. Sansão estava deitado nos joelhos dela. Tendo ela então chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da sua cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, pensou consigo mesmo: sairei ainda dessa vez como antes e me livrarei. Olha só. Porque ele não sabia ainda que o Senhor havia se retirado dele. Sabe por que o Senhor se retirou dele? Primeiro eu fico pensando assim, como é que pode? Você está andando com alguém na rua e conversando com a pessoa, e de repente, num momento em diante, você começa a falar sozinho, porque a pessoa já saiu, mas você não percebeu que ela saiu. E você passa lá 2, 3, 4 horas andando e falando sozinho, porque você não percebeu que a pessoa já foi embora.
Só não percebe que o Espírito foi embora quem nunca percebeu que ele esteve lá. Quando você se acostuma com quem você é, e o que você tem e como você faz, e você acha que é por você mesmo. E aí você não percebe que é o Espírito, que é Deus que está te empoderando. E é por isso que Sansão não percebeu que o Espírito havia se retirado. Sabe por que o Espírito se retirou? Porque Sansão foi longe demais. Esse lugar existe. Longe demais. Esse lugar chamado longe demais existe. E alguns de nós vamos para lá. A gente vai se afastando, ignorando. Porque às vezes pior do que se afastar é ignorar simplesmente. Jesus continua do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. No começo essa batida incomoda, sabe? Mas depois você assimila aquilo, você nem lembra que ela está ali. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e a gente vai comer junto. Existe esse lugar chamado longe demais. Talvez você esteja lá. E aí você diz, não sinto mais nada. Não creio mais. Não quero mais. Porém, quando Sansão estava preso, destituído totalmente da sua força, cego. Um dia cego ele olhou para o céu. E com os olhos da fé, ele viu Deus. E ele disse, o Senhor está aí ainda, Senhor? Eu quero de volta, eu quero. Quero ouvir o Senhor bater aqui de novo. O Senhor entra. E Deus entrou, sabe por quê? Porque Deus vai até mesmo longe demais. E Ele te encontra lá, longe demais. E quando Ele te alcança, você consegue ouvir a batida de novo. E Ele se aproxima e diz, estou aqui, você quer? Porque para Deus não tem longe demais. Porém, Deus jamais invade. Deus jamais toma posse sem ser chamado. Porque quem toma posse sem ser chamado é o que possui. E quem foi possuído sem ser chamado, foi possuído. E Deus não possui. Deus bate. Você tem que permitir. Eu não sei o que falta para você, né? Eu sei o que falta para mim. Falta voltar de longe demais, mas talvez você não tenha força. Falta decidir estar do lado de Deus e se batizar. Falta simplesmente dizer, Senhor, eu não sei nem para onde ir, não sei nem o que fazer. Só estou aqui. Vem, mora em mim. E eu vou dizer para você, se você fizer isso, Ele vai atender você. E aí Ele vai mostrar o caminho. E no outro dia, quando você acordar, Ele vai estar batendo de novo. Porque você tem que chamar todo dia, porque é a tua casa. E no outro dia, de novo e de novo. Quem sabe até um momento em que Ele não sai mais, Ele só fica ali. E você fica sendo a habitação dEle. Eu não sei onde você está, mas eu quero orar pedindo para Deus para te dar força, para te dar visão, audição espiritual. Força para decidir, mesmo quando você não tem essa força. Força para conseguir, mesmo quando você não consegue.
E que a entrada dele na sua vida traga alegria, paz, gozo. Por isso que ele diz assim: eu te deixo a minha paz. Uma paz que as pessoas não conseguem, porque ela é paz no meio da tempestade. Mas você tem que decidir. E tem que ser agora, sabe? Não pode ser depois nem amanhã, porque amanhã não existe. Existe agora. Deus amado, a gente está ouvindo o Senhor bater aí, Pai. É tão suave, mas é tão forte, Pai. Ah, Senhor, como é que é difícil abrir. São poucos passos, Pai, mas parece que tem um abismo entre a gente e a porta, Pai. Ah, Senhor, nós queremos olhar para o céu, abrir o coração e dizer: Deus, não suporto mais viver essa vida medíocre espiritual que eu vivo, Pai. Que seja verdadeira, que seja plena. E que ela me traga a paz que só o Senhor dá. Que ela coloque em nós a alegria que é o dom do Espírito, o fruto do Espírito. Paz, perseverança, amor. Ajuda, Pai, cada um que está aqui a tomar a sua decisão. E entender que tudo que nós somos, temos, tudo que nós fazemos, tudo vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.